Hebreus, capítulo 12. Nós vamos ler a partir do versículo 1. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Até aqui. A vida nesse mundo ela é cheia de dificuldades, cheia de desafios. E todos nós sabemos isso. Desafios no trabalho, desafios na escola, desafios em casa, com a família, dificuldades em todas as áreas da vida. E se essa vida já é cheia de dificuldades e desafios, muitas vezes nós conseguimos deixar tudo pior. De alguma forma, a gente consegue deixar tudo pior. Já, a gente pensava, pior do que está, não tem como ficar. E a gente consegue deixar pior do que estava. E como é que nós deixamos tudo pior? Com os nossos erros. Nós cometemos erros. Às vezes até erros bem intencionados, mas ainda assim, um erro bem intencionado continua sendo um erro. E a gente consegue deixar as coisas piores no trabalho, na escola, em casa. Os nossos erros deixam mais difícil aquilo que já era complicado. E os nossos pecados fazem o mesmo com relação às complicações da vida com Deus nesse mundo. E assim como nós devemos nos esforçar para não cometermos erros e assim dificultarmos mais a nossa vida, a gente deve se esforçar para não pecar e dificultar a nossa carreira, a nossa vida com Deus nesse mundo. Porque os nossos pecados dificultam a nossa vida com Deus. Atrapalham e atrapalham muito. A questão é que os pecados não apenas atrapalham a nossa vida com Deus nesse mundo. Na verdade, os nossos pecados, de fato, impedem que nós vivamos efetivamente com Deus nesse mundo. Os nossos pecados impedem que nós vivamos uma vida com Jesus nesse mundo. A gente não deve se esquecer que nós ainda estamos dentro do contexto maior daquela exortação contra a apostasia no capítulo 10. Tudo que o escritor de Hebreus escreveu no capítulo 11 e agora no 12, tem como contexto aquela exortação que ele fez no capítulo 10 contra a apostasia. Contra o recuar da fé, contra o voltar atrás na fé. Contra o abandonar Jesus. Contra o pecar contra o Espírito da graça. Aqueles que apostatam da fé e voltam atrás, eles abandonam aquilo que Deus prometeu ao seu povo. Eles desistem daquilo que Deus prometeu. E o que Deus prometeu, dentre outras coisas, é uma alegria eterna. É uma vida de prazer e alegria que nunca acaba, nunca termina. E não apenas uma alegria que nunca termina, é uma alegria que a gente sempre vai acabar descobrindo mais razões para ser alegre. Quem volta atrás, quem abandona Jesus, quem apostata da fé, desiste dessa promessa de Deus. E você então tem que se certificar que nada vai impedir que você alcance essa promessa.
Porque o escritor de Hebreus, já lá no capítulo 13, 4, ele já exortou acerca disso. Ele disse que o povo saiu do Egito, mas ainda assim a maioria deles morreu no deserto sem alcançar a promessa. Então a questão é começar a vida com Deus de forma correta e nos certificarmos de que nós vamos terminar essa vida de forma correta também. Porque de nada adianta começar correto e terminar de forma errada. De nada adianta. Não tem nenhum tipo de benefício a gente começar as coisas de forma correta e terminar de forma errada. Nessa vida, aqui nas questões dessa vida, muitas vezes até é possível a gente começar de forma errada e terminar da forma certa. Mas com relação a Deus, a única forma de nós garantirmos que nós vamos terminar de forma correta é começando de forma correta. E tendo começado de forma correta, a gente não pode simplesmente descansar pensando, bom, eu comecei de forma correta, então é certo que eu vou terminar de forma correta também. A gente não pode descansar dessa forma pensando que as coisas acontecem de forma automática. As coisas não acontecem de forma automática, existe sempre um esforço. Existe sempre um empenho que nós temos que ter em garantir que nós vamos terminar de forma correta a nossa vida com Deus nesse mundo. Então, você tem que certificar que nada vai impedir que você alcance essa alegria eterna que Deus prometeu ao seu povo, aqueles que são fiéis a Ele. E como você vai se certificar disso? Abandonando o pecado e correndo com perseverança em direção a Jesus. Abandonando o pecado e correndo com perseverança em direção a Jesus. Jesus tem que ser tanto o teu exemplo de vida nesse mundo, como também o teu destino. Se Jesus não for o teu exemplo de vida nesse mundo, Jesus não é o teu destino. E é isso que esses versículos nos ensinam. E é com esses versículos que o Espírito Santo nos repreende e nos consola nessa noite. A nossa alegria tem que estar em Jesus e naquilo que Ele conquistou para nós. Então, isso vai nos motivar a abandonar o pecado e correr em direção a Jesus. Então, abandone o pecado e corra com perseverança em direção a Jesus. No versículo 1 aqui do capítulo 12, o escritor de Hebreus ele reúne todos os heróis da fé citados no capítulo 11, ele reúne num grupo só. E ele chama esse grupo de uma tão grande nuvem de testemunhas. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas. Essa tão grande nuvem de testemunhas são todos aqueles aqui que ele citou no capítulo 11. Tanto aqueles que ele nomeou, como Noé, Abraão, Moisés, como aqueles que ele não disse quais eram os nomes. Ele fala daqueles que viveram em cavernas, foram tentados, mortos ao fio da espada. Ele não disse quais são os nomes dessas pessoas, mas todas essas pessoas compõem essa tão grande nuvem de testemunhas que nos cercam, que estão ao redor de nós. A figura usada pelo escritor de Hebreus aqui para descrever a vida dos crentes nesse mundo é retirada do atletismo, da corrida. Mas não qualquer corrida. O nosso escritor aqui ele não descreve a vida cristã nesse mundo como uma corrida de curta distância, como aqueles 100 metros rasos que existem, por exemplo. Em que os corredores eles dão um tiro e em questão de segundos eles correm 100 metros. E eles são tão rápidos que a corrida é decidida, na verdade, em questão de milésimos de segundo.
Não é uma coisa aqui que um corredor chega uns 2 segundos, o segundo lugar chega 2 segundos depois do primeiro lugar. Não, eles chegam, ao olho humano, praticamente chegam juntos. A única forma de distinguir quem foi de fato o primeiro é olhar na câmera lenta ali para ver quem realmente cruzou a linha de chegada primeiro. Mas não é esse tipo de corrida que o nosso escritor está falando aqui. Ele está falando de uma maratona. De uma corrida de resistência. Um corredor de 100 metros rasos, ele não consegue correr uma maratona. Ele só está acostumado a dar aquele tiro de 100 metros, e é isso. Depois de correr 100 metros, em poucos segundos, o cara está morto. Ele não consegue correr 10 quilômetros, 20 quilômetros. Já um corredor de maratona, ele também não consegue correr 100 metros rasos, né? Quando ele dá o primeiro passo, o ganhador já cruzou a linha de chegada. A corrida que ele compara aqui à vida cristã é essa corrida de resistência, a maratona, em que é necessário perseverança. E perseverança. Porque eu não sei exatamente quantos quilômetros é uma maratona, mas pensando aqui, sei lá, correr 10 quilômetros não é para qualquer um. Né? A maioria de nós, a gente vai se pôr a correr, mesmo numa marcha lenta, a gente vai chegar em 100 metros não aguentando mais. Então não é para qualquer um. Por isso que os caras treinam muito. Né? Eles treinam muito, eles se alimentam de forma correta para conseguir correr essa distância toda. A vida cristã nesse mundo, então, é comparada a uma maratona. E cada um dos crentes, cada um de nós, deve correr essa maratona que foi proposta a nós por Jesus. É assim que termina o versículo 1. Corramos com paciência a carreira, a maratona que nos está proposta. Foi Jesus que nos propôs essa maratona. É nosso dever, então, correr essa maratona. Mas nós não estamos sozinhos. Nós estamos rodeados dessa tão grande nuvem de testemunhas. Mas o que faz essa tão grande nuvem de testemunhas? O que essa tão grande nuvem de testemunhas faz que de alguma forma possa nos ajudar nessa corrida? Para que nós não desistamos dessa corrida. O que eles fazem? Alguns imaginam que essa nuvem de testemunhas, que os heróis da fé, eles estão olhando para nós e por nós, torcendo a nosso favor. Alguns imaginam que seja isso que o escritor de Hebreus está falando. Mas não é isso que ele está falando. Pelo menos eu não entendo dessa forma. Porque isso aqui se aproxima muito, de forma muito perigosa, do ensino católico romano acerca da intercessão daqueles santos mortos a favor dos santos vivos. Né? Como se Moisés estivesse gritando: vai, João, vai firme, continua. Se aproxima muito da ideia do santo intercedendo a favor de nós. E nós não precisamos da intercessão de nenhuma outra pessoa além da intercessão de Jesus diante de Deus. Na maratona da vida cristã, nós estamos rodeados pelos heróis da fé do passado, mas a questão não é aquilo que eles veem em nós para eles torcerem a nosso favor. A questão é aquilo que nós vemos neles. É isso que eles podem fazer a nosso favor. É o testemunho que eles deixaram para trás. É o exemplo de fé que eles deixaram para trás na Escritura. É isso que pode nos ajudar.
É a gente olhar para eles e saber que, assim como nós, eles também tiveram que percorrer essa maratona e eles não desistiram. Apesar de todos os sofrimentos, de todas as dificuldades, apesar de todos os pecados que eles cometeram, ainda assim eles não desistiram. E eles foram até o final e eles cruzaram a linha de chegada. Então a forma como eles nos ajudam é o exemplo deixado por eles. O exemplo de pessoas que venceram essa corrida. É por isso que eles são chamados aqui de testemunhas. Porque a vida deles mostra para nós, testemunha a fé que eles tiveram. Eles são testemunhas para nós. A vida deles testifica, testemunha da fé que eles tiveram. E que levou eles a serem vitoriosos na maratona dessa vida. Então, os grandes heróis da fé, eles não estão olhando por nós e nem para nós, como se a torcida deles por nós pudesse de alguma forma nos ajudar. Eles já nos ajudaram deixando para trás o exemplo de fé e da vida que eles viveram nesse mundo. E nós devemos observá-los, nós devemos olhar para eles e aprender com eles. Aprender com aquilo que eles fizeram de correto e aprender com aquilo que eles fizeram de errado. Porque a pessoa inteligente, ela não desperdiça nenhum tipo de lição da vida. A pessoa inteligente, ela olha para as decisões corretas das pessoas e ela pensa: quando eu estiver numa situação parecida, eu vou fazer que nem essa pessoa. E ela também observa as decisões erradas das pessoas, as ações erradas. E ela pensa: quando eu estiver numa situação assim, eu não vou fazer como essa pessoa, vou fazer diferente. Porque eu vi o que aconteceu e não foi bonito. Ela tomou aquela decisão e a vida dela acabou, ou deu tudo errado. Então nós devemos olhar para eles e nós devemos aprender com aquilo que eles fizeram de correto e com aquilo que eles fizeram de errado. E é isso que a gente tem que pegar para nós. Eles cometeram erros, eles erraram, eles pecaram contra Deus, e não qualquer pecado. Eles cometeram pecados terríveis. Eles foram assassinos. Moisés matou o egípcio, Davi mandou matar o marido da mulher com a qual ele adulterou. Eles foram assassinos, eles foram adúlteros, eles foram mentirosos. Eles foram enganadores. Jacó enganou e mentiu para o seu pai. A gente tem que perceber que eles cometeram erros e que nós também estamos sujeitos a cometer os mesmos erros, os mesmos pecados. E muitas vezes até coisas piores. A pior coisa que pode acontecer conosco é a gente pensar que nós nunca poderíamos cometer tal coisa. Não, isso aqui, eu nunca faria uma coisa assim. Quando a gente pensa assim, a gente está se preparando para cometer aquela coisa que a gente pensou que nunca iria cometer, que não queria praticar, exatamente porque a gente já assumiu que nunca faria. Então, como a gente já assumiu que nunca faria, a gente não vigiou aquela área. A gente simplesmente pensou: não, isso aqui é uma coisa tão grave, eu nunca vou fazer, então a gente não vigia aquilo que a gente pensou que nunca faria. E a gente acaba fazendo exatamente aquilo. Né? Quantos casamentos não terminam em traição?
E muitas vezes a traição ocorre exatamente porque os cônjuges pensaram que eles nunca trairiam um ao outro. Eles pensaram, nunca vou trair o meu marido, nunca vou trair a minha mulher. Então eles não vigiaram. Eles não se cuidaram. E acabaram traindo. Nós estamos rodeados por uma tão grande nuvem de testemunhas, mas mais perto de nós do que esses heróis da fé estão os nossos próprios pecados. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia. Então nós estamos rodeados por essa tão grande nuvem de testemunhas, mas mais perto do que essa nuvem de testemunhas, nos rodeia o embaraço e o pecado. O escritor de Hebreus, ele ressalta duas coisas que nós devemos abandonar. Todo o embaraço, essa é a primeira coisa, e o pecado que tão de perto nos rodeia. O vestuário é algo incrível, né? O nível de criatividade que as diferentes culturas têm com relação às roupas é incrível. Nos dias antigos, nos dias do nosso autor e dos leitores originais dessa carta, homens e mulheres usavam túnicas, que para nós a gente chamaria de vestidos, né? Um vestido que uma mulher usa. Era isso que as pessoas usavam no mundo antigo. Túnicas. Eles não usavam calças. Eles não usavam camisetas nem camisas. Eles usavam túnicas. Agora imagine correr uma maratona usando um vestido. Usando uma túnica. Não tem como, né? Porque a pessoa começa a correr, o tecido até lá embaixo vai enrolar nas pernas da pessoa, a pessoa vai tropeçar na própria roupa e vai cair. Ela nunca vai chegar, nunca vai ultrapassar a linha de chegada. Então, por isso, por exemplo, que nos nossos dias, os corredores, tu vê lá uma mulher, uma competidora mulher, ela não está usando um vestido de gala e um salto alto na corrida. Não. Ela está usando uma roupa apropriada, uma roupa leve, uma roupa justa ao corpo, uma roupa que ajude, por exemplo, a diminuir o atrito com o ar, porque numa corrida dessas, o atrito com o ar acaba cansando também. Então a própria roupa tem que ser pensada para diminuir o atrito com o ar, para que eles consigam correr da melhor forma possível, com calçado apropriado para uma corrida. E nos tempos antigos eles também faziam isso. Eles tiravam de si toda e qualquer coisa que poderia servir como embaraço quando eles fossem correr. Eles tiravam a túnica de sobre si para que eles tivessem liberdade para poder correr. É isso que o nosso escritor quer dizer quando ele escreve que nós devemos deixar todo o embaraço, deixar toda coisa que possa atrapalhar a nossa corrida nesse mundo. Toda e qualquer coisa que possa embaraçar os nossos passos, toda e qualquer coisa que possa nos atrapalhar, toda e qualquer coisa que possa nos fazer tropeçar e cair. A Nova Versão Transformadora, que é uma tradução moderna da Bíblia, ela traduz essa parte do versículo da seguinte forma: livremo-nos de todo o peso que nos torna vagarosos. De tudo aquilo que atrapalha o movimento, de tudo aquilo que pesa, que traz peso extra.
O que é esse peso que embaraça os nossos movimentos e nos torna vagarosos na corrida da maratona da vida cristã? Esse embaraço, esse peso, são todas as coisas que nos conduzem ao pecado, que nos conduzem a esse pecado que tão de perto nos rodeia. Todas aquelas coisas que nos conduzem ao pecado, todas essas coisas são coisas que embaraçam os nossos passos, são coisas que nos atrapalham. O que o escritor de Hebreus está dizendo aqui não é diferente daquilo que o próprio Jesus falou aos seus discípulos. Jesus disse o seguinte, eu vou ler para vocês aqui Mateus 18, tá? Mateus 18, versículos 7 até o 9. Ai do mundo por causa dos escândalos, pois é inevitável que os escândalos venham, mas ai do homem por meio de quem o escândalo vier. Portanto, se a tua mão ou teu pé te fazer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado do que tendo 2 mãos e 2 pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o e joga-o fora. Para ti é melhor entrar na vida com um só olho do que tendo os 2 olhos, ser lançado no inferno de fogo. Na linguagem utilizada por Jesus, a mão, o pé e o olho não são pecados em si. A mão não é pecado, o pé não é pecado e o olho não é pecado. São coisas lícitas. Muitas vezes são coisas boas, inclusive. Na verdade, pensando melhor, a mão, o pé e o olho, nisso que Jesus falou, são coisas boas. São coisas corretas. Mas que mesmo sendo corretas, nos levam a tropeçar. Mesmo sendo boas, nos levam a cometer pecado. Por exemplo, é errado para um filho de Deus, é errado que qualquer um de nós tenha amigos que sejam pecadores, que sejam incrédulos? Não é errado. Não é errado porque Jesus foi chamado de o amigo dos pecadores. Se fosse errado ter amigos pecadores, ter amigos incrédulos, se fosse pecado ter amigos assim, Jesus teria cometido pecado, porque Jesus era amigo dos pecadores. Jesus sempre estava rodeado por pessoas pecadoras. Jesus era convidado para festas e para jantas na casa de pessoas pecadoras. E Jesus ia. Mas Jesus jamais permitia que os seus amigos pecadores o influenciassem em direção ao pecado. Jesus jamais permitia que isso acontecesse. Jesus jamais permitia que os seus amigos pecadores o influenciassem em direção ao pecado. Pelo contrário, era Jesus que influenciava os seus amigos pecadores em direção a uma vida santa e de obediência a Deus. É errado um filho de Deus fazer uso de alguma bebida alcoólica? Não é errado, porque Jesus fez uso de bebida alcoólica. Jesus transformou água em vinho. A gente poderia dizer, pô, Jesus, água... A gente sabe que o vinho até ajuda na questão do coração e tudo, mas a água é mais nutritiva do que vinho, Jesus. E Jesus sabe disso e ainda assim ele transformou a água em vinho. E ele tomou o vinho também. Então não é errado. Mas Jesus jamais permitiu que o álcool subisse
a sua cabeça. Né? Jesus jamais permitiu que a sua cabeça ficasse cheia de cachaça. Jesus jamais permitiu que o vinho entorpecesse a sua mente, os seus pensamentos, as suas palavras e as suas ações. Jesus tinha absoluto controle sobre si mesmo e jamais abusou do álcool a ponto de ficar bêbado e fora de si. Então, embora não seja errado você fazer uso do álcool, se você se deixa dominar pelo álcool, aí você está errando, aí você está pecando. Não há nada de errado você ter amigos pecadores, mas se você se deixa influenciar por esses amigos pecadores, então você está amando mais o mundo do que a Deus. E então está na hora de cortar a mão, o pé e arrancar o olho. É bom ter amigos? É bom, mas se eu me deixo influenciar pelos meus amigos, pelo menos por um período de tempo, eu vou ter que cortar eles da minha vida até que eu amadureça o suficiente para não permitir que eles me influenciem e sim que eu os influencie em direção a Jesus. Se eu me deixo controlar pelo álcool, então aí está na hora de cortar a mão, o pé e arrancar o olho. Porque embora o álcool não seja um mal em si mesmo, mas eu estou permitindo que alguma coisa boa, que inclusive a palavra de Deus fala do vinho como sendo algo bom, como sendo fonte de alegria. A palavra de Deus se refere ao vinho como fonte de alegria. Eu estou pegando algo que Deus pretendeu que fosse fonte de alegria para mim, e eu estou permitindo que esse algo me domine a ponto de eu pecar contra Deus. Então aí está na hora de cortar a mão, o pé e arrancar o olho. Nós usamos como exemplo aqui as amizades que nós mantemos e o uso do álcool, mas isso se aplica a todas as coisas que não são pecados em si mesmo, mas que podem nos levar a cometer pecado. Coisas boas, coisas corretas, que usadas de forma errada, nos levam a pecar contra Deus. Todos nós pecamos. Eu peco e vocês também pecam. A questão é a seguinte: o que está nos levando a pecar? O que está te levando a pecar? Nós temos que fazer essa análise nas nossas vidas. Nós temos que diagnosticar o que está nos levando a pecar. Um bom médico, quando ele percebe o sintoma na vida do seu paciente, ele não vai simplesmente tratar o sintoma. Ele vai procurar a razão daquele sintoma. Eu estou com dor. Infelizmente o SUS muitas vezes funciona assim, né? Eu estou com dor. Aí tu vai lá na UPA, e daí eles te dão um remédio para dor e te mandam para casa. Mas o problema não... Claro que o problema é a dor, porque a dor é desconfortável, mas a dor é sinal de que tem alguma coisa errada ali. E simplesmente tratar a dor não vai trazer benefício nenhum, porque a dor vai sumir até talvez por algumas horas, mas o problema continua. Então a questão, trazendo isso agora de novo para a questão aqui que nós estávamos tratando, a questão é nós diagnosticarmos o que está nos levando a pecar. Qual é a razão que nos leva a pecar contra Deus? O que faz que nós tenhamos esse pecado que nos rodeia de tão perto que nós cometemos ele? O que nos leva a ficarmos tão suscetíveis a essa tentação e a esse pecado?
Nós devemos então analisar com profundidade as nossas vidas e enfrentarmos de frente os nossos próprios pecados. E aqui a gente aprende que a verdadeira espiritualidade não é uma espiritualidade hipócrita. Porque muitas pessoas, elas querem demonstrar uma certa espiritualidade como se elas nunca cometessem nada de errado, como se elas nunca fizessem nada de errado, como se elas nunca fizessem burrada nenhuma, me perdoem a palavra, como se elas nunca pecassem. Elas estão acima dos outros. Elas são melhores do que os outros. Uma espiritualidade assim é uma espiritualidade falsa, hipócrita, mentirosa, que não agrada a Deus. Porque o que adianta eu fingir para vocês que eu sou bom, que eu nunca cometo nenhum erro, nenhuma burrada, se Deus sabe tudo aquilo que eu faço de errado? Eu posso até conseguir enganar vocês por um tempo, mas a Deus eu não estou enganando. E se vocês observarem de perto a minha vida, vocês vão perceber que eu vou estar mentindo, que eu vou estar sendo hipócrita. Vocês vão pensar, olha só, o João finge, o João fala que não comete nenhum pecado, mas olha ali, ó. Deixar de reconhecer os próprios pecados e negar a existência deles é uma atitude infantil, é criancice espiritual. Às vezes as crianças pequenas, elas imaginam que se elas fecharem os seus olhos, elas se tornam invisíveis para as outras pessoas. Elas pensam isso porque quando elas fecham os olhos, elas não conseguem ver nada. Então elas imaginam o seguinte: bom, se eu não estou vendo nada, então também ninguém está me vendo. Negar a existência dos nossos próprios pecados é fazer isso. É pensar que, pelo simples fato de eu estar negando os meus pecados e não reconhecer aquilo que eu fiz de errado, esses meus pecados vão sumir como por um passe de mágica. Negar a existência dos nossos pecados não resolve o problema dos nossos pecados, só aumenta. Nós devemos reconhecer os nossos pecados e enfrentar eles de frente. O que é que está nos levando a pecar contra Deus? O que é que está te levando a pecar contra Deus? É isso que nós temos que pensar e analisar nas nossas vidas. O que é que está me levando a tropeçar? O que é que está embaraçando os meus passos? O que é que está me fazendo cair? E para cada um de nós vão ser coisas diferentes. A gente tem a tendência de pensar que os nossos pecados são os mesmos pecados das outras pessoas. A gente tem essa tendência. Mas não é verdade. Cada um de nós tem fraquezas em áreas diferentes. E cada um de nós tropeça em áreas diferentes. Cada um de nós fica embaraçado, fica atrapalhado em áreas diferentes. Se nós não fizermos essa análise, se nós não diagnosticarmos as nossas vidas, nós não vamos conseguir viver a vida nesse mundo de acordo com a vontade de Deus. Nós não vamos conseguir correr essa carreira que nos foi proposta por Jesus. Porque a gente vai ficar todo atrapalhado. A gente não vai conseguir sair do lugar. A gente vai dar um passo e vai cair. Aí a gente se levanta, dá um outro passo e cai de novo. Então é necessário essa análise. E depois de analisar e descobrir aquelas coisas que estão te levando a pecar, é necessário deixar essas coisas para trás. É necessário cortar essas coisas. É necessário cortar a mão, cortar o pé
e arrancar o olho. É necessário deixar todo o embaraço. E não é fácil fazer isso. Não é fácil cortar das nossas vidas coisas que são boas, mas que nós estamos usando de forma errada. Não é fácil, mas é necessário. É isso que nós temos que fazer para deixar para trás todas essas coisas que nos embaraçam os passos e que nos levam a pecar contra Deus nesse mundo. A única forma de nós nos livrarmos do pecado que tão de perto nos rodeia e que sempre nos derruba é cortarmos das nossas vidas aquelas coisas que nos levam a pecar, que nos conduzem ao pecado. E a questão é que o perigo da apostasia é real. A ameaça de pecar contra o Espírito da graça é verdadeira. Por isso as palavras de Jesus soam como uma sirene ameaçadora. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te fizer tropeçar, corta-o e joga-o fora. Por quê? Porque para ti é melhor entrar na vida defeituoso ou aleijado, sem ter aproveitado algumas coisas boas da vida, do que tendo aproveitado tudo, tendo as duas mãos e os dois pés, ser lançado no fogo do inferno. E se o teu olho te fizer tropeçar, arranca-o, joga-o fora. Porque para ti é melhor entrar na vida com um olho só, tendo deixado de aproveitar as coisas boas da vida, do que tendo aproveitado todas elas, tendo os dois olhos, ser lançado no fogo do inferno. Por isso também as palavras de Paulo, acerca da necessidade de nós matarmos o pecado, antes que o pecado nos mate. Ele diz o seguinte: portanto, irmãos, somos devedores, não à carne, para vivermos segundo a carne. Porque se viverdes segundo a carne, morrereis. Mas se pelo Espírito mortificardes as práticas do corpo, o pecado, vivereis. Nós estamos numa luta de vida ou morte. Não contra os outros. Nós estamos numa luta de vida ou morte contra nós mesmos. Porque é o pecado que se manifesta em nós e através de nós que quer nos matar. E esse pecado não é algo de fora. Esse pecado é algo de dentro. Porque Jesus disse: é do coração do homem que procedem os maus pensamentos, os adultérios, os assassinatos e assim por diante. Num certo sentido, nós estamos, aquela parte de nós, aquela parte má em nós, que ainda existe em nós, quer cometer suicídio espiritual. O pecado que ainda existe em nós quer nos matar. E Paulo diz: se nós não matarmos o pecado, se nós não mortificarmos as obras da carne, nós vamos morrer. Então nós temos que vigiar e matarmos primeiro, em vez de nos deixarmos sermos mortos, nós devemos matar primeiro aquilo que quer nos matar. Pensando numa questão de sobrevivência. Se você sabe que alguém está querendo te matar, de fato, se você descobriu um plano contra a tua vida, e não tem outra alternativa para você se salvar, você tem que matar aquilo que quer te matar. Não tem para onde fugir.
Não tem onde se esconder. Porque se você não matar, você vai morrer, você vai ser morto. Nós devemos matar o nosso pecado antes que o nosso pecado nos mate. Por isso, então, analise a sua vida e, pelo poder do Espírito Santo, corte tudo aquilo que está te conduzindo a pecar contra Deus. Confesse ao Espírito Santo as tuas fraquezas. Confesse ao Espírito Santo os teus pecados. E peça dele graça, peça dele misericórdia para vencer tudo aquilo que te leva para longe de Jesus. E esteja atento à palavra de Deus e a tudo aquilo que a palavra de Deus te ensina acerca daquelas áreas na tua vida em que você está pecando. Porque às vezes a gente peca simplesmente porque nós não damos atenção àquilo que a palavra de Deus nos ensina. A palavra de Deus já nos dá o segredo para nós vencermos aquele tipo de tentação, aquele tipo de pecado, mas a gente não dá atenção. Então nós devemos estar atentos à palavra de Deus, a tudo aquilo que a palavra de Deus nos ensina. E por isso mesmo você então deve ler e estudar continuamente a palavra de Deus. E você deve também continuamente estar se colocando debaixo da pregação da palavra de Deus, se esforçando para estar em comunhão com os irmãos no culto a Deus. E pelo poder do Espírito Santo te esforce para obedecer a palavra de Deus em todas as áreas em que ela te repreende e te corrige. Porque como nós vamos ler nos versículos depois aqui nas próximas pregações, toda e qualquer repreensão da parte de Deus que nós temos na palavra de Deus, não é porque Deus está irado contra nós. Pelo contrário, toda repreensão é exatamente porque Deus nos ama. Porque assim como um pai ou uma mãe repreende e castiga o seu filho quando o seu filho erra, quando o seu filho desobedece, e faz isso por amor, para ensinar o seu filho, a sua filha a fazer aquilo que é correto, assim Deus também faz. Então toda palavra de repreensão, de correção, a gente não deve desprezar. Mesmo que seja desagradável, mesmo que seja que nos deixe tristes, porque quem é o filho que fica feliz quando o seu pai e a sua mãe o repreende ou o castiga? Né? Nenhum. Mesmo nós adultos, às vezes até a gente se lembra como era ruim. Né? Não é nada agradável ser repreendido pelo pai, pela mãe, não é nada agradável apanhar do pai ou da mãe. E para os pais também não é agradável. Né? Muitas vezes os pais, estava tudo bem e estraga o dia dos pais porque eles têm que disciplinar os seus filhos, porque eles têm que xingar, repreender os seus filhos. É algo desagradável, mas é feito por amor. Porque não tem nada pior do que uma criança rebelde, do que uma criança desobediente. Uma criança que não conhece limites. Porque daí você vai visitar algum parente, algum amigo, e vai lá com o seu filho pequeno, e daí o teu filho pequeno toca o terror na casa onde vocês estão. Não para quieto, vai em tudo que é canto, tira as coisas do lugar, vai derrubando tudo. Isso acaba envergonhando os pais, né? A menos que os pais também sejam sem noção, a pessoa fica envergonhada, a pessoa pensa, mas como é que o meu filho pode estar fazendo uma coisa dessas? A pessoa fica envergonhada pelo comportamento do filho. Ou da filha, porque as meninas também fazem coisas erradas, né? Não, isso não é privilégio dos meninos. A disciplina, a repreensão, é um ato de amor.
E muitas vezes os nossos pais falharam com relação a isso. Muitas vezes os nossos pais nos disciplinaram e nos repreenderam por amor, mas também misturaram um pouquinho de irritação e ódio e ira. E aqueles que são pais podem reconhecer que muitas vezes também repreenderam seus filhos por amor, disciplinaram seus filhos por amor, mas não puramente. Estava ali misturado um pouquinho de ira também. Mas quando Deus nos repreende, quando Deus nos castiga, quando a palavra de Deus nos mostra que nós estamos errados e nos repreende, é sempre por amor. Ali é a manifestação do amor de Deus. Então, se esforce para obedecer a palavra de Deus em todas as áreas em que ela te repreende e te corrige. Mas não se iluda. Cortar da tua vida aquelas coisas que te fazem pecar vai doer, muitas vezes. Jesus deixou isso claro ao usar uma linguagem gráfica, muito gráfica, ao falar acerca de cortar a mão, cortar o pé e arrancar o olho. Imagina alguém chegar e arrancar a tua mão, cortar a tua mão fora, cortar o teu pé fora, arrancar o teu olho. É uma imagem desesperadora, né? Por exemplo, se alguém arrancasse uma mão minha, eu não poderia mais tocar teclado perfeitamente. Não que eu toque perfeitamente agora, mas seria muito pior do que é agora, né? Tocar teclado com uma mão é complicado. E eu não poderia fazer muitas outras coisas. Ou eu faria essas coisas com muita dificuldade. É essa linguagem que Jesus usa. Cortar a mão, cortar o pé, arrancar o olho. Então você vai sentir dor enquanto corta da sua vida todas as coisas que te embaraçam os passos. Vai doer em você cortar essas coisas. Mas o que é mais importante para você? A alegria passageira dos pecados que mais te atraem ou continuar vivendo nesse mundo em obediência a Jesus? O que é mais importante? O prazer transitório dos pecados que mais te seduzem ou terminar a maratona dessa vida como um vencedor e entrar na vida? A questão toda se resume a isso. O que é mais importante? Aqueles que foram semeados entre espinhos, eles dizem, o mais importante é eu ter uma vida de prazeres e alegrias aqui nessa vida. Então eu vou jogar a minha eternidade fora porque eu quero viver bem agora. O terreno rochoso diz, eu não quero sofrer aqui. Eu quero evitar a todo custo o sofrimento. Então mais vale uma vida de não sofrimento agora. Só que a pessoa não percebe que se ela não gosta tanto do sofrimento, ela deveria de escolher o sofrimento agora. Porque o sofrimento agora é pequeno e é passageiro. Pode não parecer para nós que seja pequeno, mas o sofrimento agora que nós temos, comparado com aquilo que existe na eternidade, é pequeno. Mas essa pessoa, ela não tem aquela fé que é a certeza das coisas que se esperam, mas que não se veem agora. Ela não consegue ver a eternidade agora. Ela não consegue ver a recompensa dos justos e o castigo dos ímpios na eternidade. E como ela não consegue ver, ela não crê nessas coisas, então ela prefere não sofrer agora
E ela prefere abandonar Jesus, então. Ela prefere não cortar da sua vida aquelas coisas que possibilitariam a ela viver uma vida de acordo com a vontade de Deus aqui. Então seja violento consigo mesmo. E corte você a sua mão, seu pé, arranque o seu olho, corte da sua vida todas as coisas que te levam a pecar. Mas aqui nós devemos tomar um cuidado. Porque como filhos de Deus que nós somos, cada um de nós luta com pecados diferentes e em áreas diferentes. Então nós não devemos impor sobre os outros aquilo que pelo Espírito Santo nós estamos fazendo para mortificar o pecado nas nossas vidas. Jesus não ordenou que todos nós, de forma indiscriminada, cortássemos as mãos, os pés e arrancássemos os olhos. Jesus não disse, todos os meus discípulos têm que arrancar as mãos, os pés e os olhos. Jesus não disse isso. Jesus disse, se a tua mão te faz tropeçar, se o teu pé te faz tropeçar, se o teu olho te faz tropeçar, então aí sim corta e arranca. Então isso quer dizer que se eu tenho que arrancar, se eu tenho que cortar alguma coisa da minha vida, isso não quer dizer que vocês necessariamente têm que cortar essa coisa da vida de vocês. Porque para vocês isso não leva ao tropeço, para vocês isso não leva ao pecado. Então eu não posso pensar, tal coisa me faz pecar, então eu vou cortar essa coisa da minha vida. Então agora eu vou começar a pregar que todos vocês têm que parar de fazer essa coisa que eu também parei de fazer. Isso é errado. Isso é legalismo. Legalismo é tentar impor uma regra sobre os filhos de Deus que a Bíblia não impõe. Por exemplo, eu não sei qual é a justificativa inicial que as Assembleias de Deus e outras igrejas têm, por exemplo, para proibir que os homens usem barba. Não sei. Mas determinadas igrejas, se eu entrar do jeito que eu estou, mesmo com essa barbinha aqui meia rala, os caras vão dizer que eu estou mal. Ou se algumas de vocês mulheres entrarem com calça ou com cabelo curto, vão dizer, olha aí, irmã, não pode, está errado. Ou se usando um batonzinho que seja, pode ser o batom assim a cor assim mais fraquinha possível, que quase nem aparece, ou um brinquinho que seja, não pode, está errado. Está em pecado, irmã. Eu não sei qual é a justificativa que eles tiveram no início lá, há décadas atrás, para estabelecer isso. Se alguma dessas coisas constituiu tropeço para eles ou não, mas então eles é que deveriam de se isentar dessas coisas. Eu não consigo ver como a barba no homem pode ser motivo de tropeço na vida dele. Né? Eu não consigo perceber como ter um pouquinho de pelo no rosto pode levar um homem a pecar. Mas se eu acho que a minha barba me leva a pecar, então eu que tire a minha barba, mas eu não posso obrigar os outros homens a também tirarem a barba. Ou eu, como mulher, se eu acho que eu sou muito vaidosa, e então eu me preocupo demais com a aparência, se eu acho então que eu devo cortar isso da minha vida, e então não usar tantos acessórios, não me importar tanto com a pintura do meu rosto, tudo bem, isso é algo que eu vou fazer na minha vida, mas eu não posso impor isso sobre as outras irmãs da igreja. Porque o problema da vaidade, o problema de se preocupar muito com a aparência era meu e não das outras irmãs. Então a gente tem que tomar cuidado
Quando a gente corta alguma coisa na nossa vida, é da nossa vida que nós estamos cortando. E a gente não pode obrigar que os outros também cortem, e a gente também não deve se escandalizar quando nós vermos os outros irmãos fazendo alguma coisa que não é errado, mas que nós deixamos de fazer simplesmente porque nós percebemos que aquilo ali vai nos conduzir ao pecado. Por exemplo, digamos que eu tivesse um passado de abuso de álcool, que eu fosse um alcoólatra no passado. Então eu sei que o álcool, embora não seja errado, embora não seja pecado, eu sei que o álcool, ele vai, quase que com certeza, me levar a pecar contra Deus. Porque eu não vou me contentar com uma latinha de cerveja. Eu não vou me contentar com um cálice de vinho. Eu vou querer mais, eu vou querer mais, eu vou querer mais, até que eu caia de bêbado, até que eu perca a consciência daquilo que eu estou fazendo, daquilo que eu estou falando. Então, se eu sei que eu estou correndo esse perigo, o que eu faço? Eu corto isso da minha vida. Eu penso, eu nunca vou comprar álcool. Eu nunca vou ter na minha casa cerveja, eu nunca vou ter na minha casa vinho, eu nunca vou ter na minha casa uísque. Agora eu não posso me escandalizar se eu estou lá no mercado, se eu estou lá no Bourbon, e daí eu encontro um irmão no mercado, e daí a gente está conversando, daí eu, curioso que sou, olho para o carrinho de compras dele e vejo que ele comprou um vinho. Eu não posso me escandalizar e pensar, olha ali o irmão fulano de tal, comprou vinho. Comprou latinha de cerveja, comprou uísque, olha ali. Eu não posso me escandalizar, porque eu cortei da minha vida isso. E eu não posso obrigar que ele corte da vida dele, caso isso não seja um tropeço na vida dele. Agir dessa forma é agir com maturidade espiritual. É perceber que cada um de nós somos diferentes uns dos outros, cada um de nós tem falhas e erros e pecados em áreas diferentes, e cada um de nós tem que cortar coisas diferentes das nossas vidas. Nós devemos ser maduros. E ao sermos maduros com relação aos outros irmãos, sabendo que eles necessariamente não têm que cortar as mesmas coisas que nós cortamos, eles também vão ser maduros com relação a nós. Eles também vão perceber que aquelas coisas que eles tiveram que cortar das suas vidas, eles não podem impor isso sobre nós. Porque é errado. Não condiz com a liberdade cristã e não condiz com o amor cristão. E o amor cristão, ele também vai agir da seguinte forma. Se eu sei que um irmão tem problema na área do alcoolismo, teve um passado de alcoólatra, mesmo eu tendo a liberdade de consumir álcool, eu não vou consumir álcool na frente desse irmão. Né? Naquele momento, se aquele irmão está visitando a minha casa e bem no horário que eu gostaria de tomar um cálicezinho de vinho, mas eu sei do passado dele, eu sei que ele lutou muito tempo para se desfazer desse vício. Então, naquele momento, eu vou refrear a minha liberdade, eu vou pensar, não, eu não vou fazer isso na frente do irmão para não conduzir ele ao pecado, para não conduzir ele a tropeçar. E isso não é hipocrisia.
Agir dessa forma não é hipocrisia, agir dessa forma é demonstrar de fato o amor cristão, o amor que um irmão deve ter por outro. É aquilo que Paulo fala em Romanos 14. Paulo diz: o reino de Deus não é comida nem bebida, mas paz, justiça, paz e alegria no Espírito Santo. Ele fala aquilo ali no contexto em que pessoas muitas vezes se escandalizavam com aquilo que os irmãos comiam e com aquilo que os irmãos bebiam. Porque naquela época, se tu fosse comprar carne, por exemplo, tu ia no açougue, né? E provavelmente aquela carne que você ia comprar no açougue tinha sido sacrificada aos ídolos. Aquela carne tinha vindo lá do templo de alguma divindade pagã, foi feito o sacrifício, aquela carne lá sobrou, o dono do templo vendeu para o dono do açougue e o açougueiro agora está vendendo aquele pedaço de carne. Então havia muitos crentes naquela época que tinham um passado, eles antes de se converter a Jesus, eles frequentavam um templo pagão, eles participavam daqueles sacrifícios e agora a consciência deles, eles pensavam: não, eu não posso comer esse tipo de carne, porque isso lembrava eles do passado, de pecado, de idolatria que eles viveram. Já outros comiam com tranquilidade, porque eles sabiam que qualquer coisa que tinha sido sacrificado, o ídolo nada é nesse mundo, como Paulo fala lá em Coríntios. Então qualquer comida sacrificada, a parte do sacrifício, a parte daquele ambiente de adoração pagã, de adoração satânica, aquela carne não tem mais nada ali de maléfico nela. Então eu, como crente, eu posso receber aquela carne ali com ações de graças e eu posso comer aquilo ali tranquilamente e não vai ter problema nenhum. Mas e quando eu estivesse na companhia daquele irmão fraco? Se eu fosse até o açougue junto com ele comprar carne, eu estaria pisando sobre a consciência daquele irmão fraco. Paulo diz, então, tanto em Coríntios como em Romanos, que a atitude correta e cristã é se abster. Não por causa da minha consciência, mas por causa da consciência do outro, Paulo diz. Para que a consciência do outro não seja levado ao erro, ao pecado. Se desfaça de tudo aquilo que te faz tropeçar, corte da tua vida, todas aquelas coisas que te levam a pecar contra Deus. E então, livre de todas essas coisas que te atrapalhavam, corra com perseverança a maratona que Jesus propôs para você. Corra com perseverança. É o que o escritor de Hebreus coloca no finalzinho do versículo 12. Corramos com paciência. Também pode ser traduzido como corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Por que é necessário perseverança nessa maratona? Porque ela é difícil. Porque ela possui muitos desafios. E sem perseverança, vai ser impossível ultrapassar a linha de chegada como um vencedor. É necessário perseverança. É necessário... Pense agora numa pessoa realmente correndo uma maratona. Pode chegar um momento que ela está com dor. Está sentindo dor. Nas pernas. No baço. Mas se ela quer vencer, ela tem que enfrentar a dor. Ela tem que enfrentar a dificuldade. E é assim com todas as coisas na vida, né? Porque todas as coisas que a gente vai fazer, todas as coisas têm as suas dificuldades. Nada é fácil, nada vem de mão beijada. Todas as coisas que a gente vai fazer sempre envolve algum tipo de dificuldade que a gente tem que superar.
E se a gente desiste logo que aparece a primeira dificuldade, a gente nunca vai fazer nada nessa vida. A gente nunca vai completar nada. A gente nunca vai se formar na escola, porque estudar muitas vezes não é agradável. Né? Não é agradável ficar lendo o caderno, vendo aquilo que a gente escreveu, lendo o livro, tentando lembrar aquilo que o professor explicou em sala de aula, fazendo os exercícios, fazendo pesquisas. Nada disso é muito agradável. A menos que a gente goste muito daquele assunto, não é muito agradável. E se a gente desistir, é difícil, é desagradável, então eu vou desistir, bom, então a gente nunca vai sair da escola formado em coisa alguma. A gente vai sair da escola um analfabeto que não sabe somar 2 números. Que é o conhecimento básico mesmo, né? É saber ler, escrever e fazer soma de 2 números. A maratona da vida cristã nesse mundo é difícil e tem muitos desafios. É necessário, então, perseverança. É necessário suportar essas dificuldades, esses desafios e vencê-los. E como é que você pode se manter perseverante no meio dessas dificuldades e desafios dessa maratona? O versículo 2, a gente não vai ver o versículo 2 hoje, mas a gente só vai dar uma lidinha rápida nele. O versículo 2 diz: olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Rapidamente a gente pode perceber aqui que a maratona que Jesus correu também não foi fácil. Ele suportou a cruz. Ele teve que suportar o sofrimento. Ele teve que desprezar as afrontas que ele sofreu. Ele teve que desprezar o desprezo que ele sofreu da parte dos outros. Ele foi desprezado e ele teve que aprender a desprezar o desprezo. O que não é muito fácil para nós, né? Quando alguém nos despreza, a gente fica extremamente doído, e a gente fica extremamente doído exatamente porque a gente não consegue desprezar a afronta sofrida. A gente não consegue desprezar o desprezo, mas Jesus desprezou a afronta. Jesus desprezou o desprezo. Versículo 3 diz que ele suportou contradições dos pecadores contra si mesmo. Ele suportou as oposições dos pecadores contra ele. Como então é que nós vamos nos manter perseverantes em meio às dificuldades e desafios dessa vida, olhando para Jesus e para tudo aquilo que ele teve de suportar em razão da alegria eterna que Deus lhe propôs? Ele suportou o desprezo, a afronta, ele suportou a oposição, ele suportou o sofrimento, porque ele tinha em vista a alegria que ele iria experimentar depois dessas coisas. Ele sabia do prêmio que ele iria receber. E é por isso que ele não desistiu, é por isso que ele foi até o final, é por isso que ele correu a maratona que Deus propôs a ele. É por isso que ele cruzou a linha de chegada como um vencedor, porque ele estava pensando no prêmio que ele iria receber. E aqui o escritor de Hebreus ele está usando de novo a metáfora dos esportes, porque todo e qualquer atleta, ele sofre
as coisas que ele sofre, porque ele tem em vista o prêmio. No mundo antigo, eles não recebiam prêmio em dinheiro. A única coisa que eles recebiam era a honra de serem os vencedores. Eles recebiam uma coroa feita, eu não sei de que era uma planta que eles trançavam na forma de uma coroa, que eles recebiam. Isso, de louro. Uma coroa que o cara recebia hoje, amanhã já estava seco. Né? Não era nem uma medalha de ouro, ou de prata, ou de bronze, que o pessoal recebe nas Olimpíadas modernas. Né? Que pelo menos tu pode guardar aquilo ali. Eu fui medalhista de ouro. Que a pessoa daí então exibe com orgulho. Não, era simplesmente a honra de ser coroado com uma coroa que hoje estava verdinha, estava bonitinha, mas amanhã já estava seca. Jesus olhou para o futuro e Jesus viu a alegria que estava proposta a ele, a alegria que Deus lhe propôs. E Jesus pensou: vale a pena? Jesus pensou: vale a pena o sofrimento, vale a pena o desprezo, a afronta, vale a pena a oposição. Como eu disse antes, nós não vamos ver o versículo 2 com profundidade. Mas assim como a Jesus, Deus também nos propôs uma alegria eterna através do seu Filho. Deus propôs uma alegria a Jesus, a alegria que lhe estava proposta, e em Jesus, Deus também nos propôs uma alegria eterna. E sendo que essa alegria eterna nos foi proposta por meio de Jesus, o caminho que nós temos que percorrer nessa maratona é semelhante ao caminho percorrido por Jesus na sua maratona nessa terra. Então, muito mais do que os heróis da fé do passado, muito mais do que Moisés, Abraão, Isaque, Jacó, Davi e os profetas, muito mais do que eles, Jesus é o nosso exemplo principal. Eles são exemplos de fé para nós, nós aprendemos com eles, nós aprendemos com os acertos e com os erros deles, mas muito mais do que eles, Jesus é o nosso exemplo. Nós devemos seguir as pisadas de Jesus. Né? Ser discípulo de alguém é seguir esse alguém aonde quer que ele vá. É seguir a Jesus. Nós devemos seguir a Jesus. Nós devemos correr atrás de Jesus. Nós devemos andar sobre as mesmas pisadas que Jesus andou. Mas Jesus não é apenas o nosso exemplo, Jesus é o nosso alvo, Jesus é o nosso objetivo. Jesus está lá no final, na linha de chegada, e nós devemos correr em direção a Jesus. Porque a nossa alegria está em Jesus. A alegria que Deus nos propôs, essa alegria está em Jesus. Jesus é a alegria que Deus nos prometeu. O que vale mais para você? Uma vida de sofrimentos e desafios passageiros, seguida de uma vida eterna de alegrias e prazeres infindáveis, ou uma vida de alegrias e prazeres temporários, seguida de sofrimentos eternos, numa morte que jamais chega ao fim? O que vale mais? O prêmio que Deus tem para aqueles que vencem é suficiente para você ou não? Porque se não for suficiente, se você não considera como sendo suficientemente bom,
em algum momento, você vai abandonar a corrida. Em algum momento você vai abandonar a maratona. Você vai dizer, não vale a pena. Não vale a pena todo esse cansaço, todo esse sofrimento, todas essas dificuldades. Mas se vale a pena, se você acha que vale a pena, então use essa alegria que Deus te propôs em Jesus para alimentar a tua perseverança na maratona dessa vida. Use essa alegria para alimentar a esperança, para alimentar a perseverança. E a questão, de fato, é se você se alegra naquilo que Jesus conquistou para você, se você se alegra no perdão dos pecados. Se você se alegra em ser aceito na presença de Deus pelo sacrifício e pela intercessão de Jesus, porque foi isso que Jesus conquistou para os fiéis. A possibilidade de entrar na presença de Deus e ser aceito por Deus. A prova de que você se alegra no perdão dos pecados é que você se entristece toda a vez que comete um pecado. Porque não faz sentido eu me alegrar no perdão dos pecados e também me alegrar ao cometer pecados. A prova de que você se alegra em ser aceito na presença de Deus é que você vive na presença de Deus. Porque essa alegria que nos foi proposta é nós estarmos eternamente na presença de Deus, onde há plenitude de alegria. Mas se nós não nos alegramos em agora estar na presença de Deus, quem disse que na eternidade nós vamos nos sentir alegres por estarmos na presença de Deus? Se agora já a gente não se alegra na presença de Deus, na eternidade muito menos, então. E é aqui que muitas vezes nós falhamos. Nós não buscamos essa alegria. Nós não buscamos essa alegria e nós não vivemos essa alegria. Porque essa alegria nos foi proposta para o futuro, para o estado eterno, para os novos céus e para a nova terra. Mas nós já experimentamos agora os poderes do mundo vindouro. Jesus, nós vimos isso há muitas pregações passadas, Jesus conquistou já os bens futuros. Nós já experimentamos os bens futuros agora. Essa alegria que está reservada para nós no futuro já pode ser experimentada em alguma medida agora. Só que nós, muitas vezes, não preferimos experimentar essa alegria agora. A gente prefere ficar doído e magoado pelo desprezo recebido. A gente prefere sofrer a dor de ser desprezado do que sentir a alegria de Deus agora. E existe uma razão porque a gente muitas vezes age assim. Porque a gente sempre gosta de nos vermos como coitadinhos, como pessoas que são injustiçadas. E viver então esse sofrimento, viver a dor, preferir sentir a dor do desprezo do que desprezar o desprezo e sentir a alegria de Deus,
sentir essa dor justifica essa nossa visão de nós mesmos, de que nós somos coitadinhos, injustiçados, que nós somos bonzinhos e todo mundo é mal e todo mundo faz o mal contra nós. É mais agradável, muitas vezes, do ponto de vista psicológico e emocional, ficar sofrendo com o desprezo do que desprezar o desprezo e se alegrar por ter sido desprezado. Nós erramos, então, muitas vezes, em preferir não sentir a alegria. Nós preferimos sentir a dor. Nós preferimos sentir pena de nós mesmos e nós queremos que as outras pessoas também sintam pena de nós. Então, por isso que a gente não quer sentir essa alegria. A gente quer que as outras pessoas percebam que nós estamos sofrendo e a gente quer que elas tenham pena de nós. Porque se elas nos virem alegres, mesmo em meio ao sofrimento, elas não vão ter pena de nós. Elas vão pensar, bom, lá o fulano de tal, ó, está sofrendo tudo aquilo, mas está em paz, está alegre. A gente poderia servir de exemplo para os outros que são mais fracos do que nós, que é possível viver uma vida de alegria mesmo em meio ao sofrimento, mas a gente prefere sofrer porque a gente quer que os outros sintam pena de nós. É dessa alegria que nós devemos estar em busca, e não da alegria das coisas passageiras dessa vida. Porque a alegria das coisas passageiras passa. Eu posso me alegrar muito com uma coisa muito boa que aconteceu comigo hoje, mas essa coisa muito boa que aconteceu comigo hoje, amanhã pode ser tirada de mim. Então, em vez de buscar a alegria dessas coisas passageiras, eu devo buscar a alegria que vem de Deus. E ao buscar a alegria das coisas eternas, a tua vida nesse mundo vai se tornar mais alegre também. E com isso eu não quero dizer que os teus problemas vão simplesmente desaparecer. Não, os teus problemas vão continuar. A vida vai continuar sendo difícil, sendo complicada, com os desafios, com as dificuldades, com os sofrimentos, mas ainda assim você vai estar alegre no meio de todas essas coisas. Ao buscar a alegria das coisas eternas, você vai sentir paz e alegria em meio aos sofrimentos e dificuldades dessa vida. Isso vai te levar a perseverar até o final. Sentir pena de si mesmo, isso não nos leva à perseverança. Querer que os outros sintam pena de nós, isso não vai levar, não vai nos conduzir à perseverança. O que vai nos conduzir à perseverança é experimentar a alegria de Deus já agora. Como é que nós buscamos essa alegria que vem de Deus? Como é que nós experimentamos essa alegria? Nós devemos desistir de viver essa vida de acordo com os conceitos humanos, de acordo com os conceitos mundanos. Porque o mundo e as pessoas, elas têm um conceito de alegria e de felicidade muito diferente de Deus. Levando às últimas consequências, o conceito de alegria e de felicidade que o mundo tem, se eu me sinto feliz matando as pessoas, eu devo matar as pessoas, porque o mundo diz que o que importa é que eu seja feliz. Claro que as pessoas nunca pensam nesses termos. As pessoas, elas nunca levam a sua filosofia de vida às últimas consequências. Elas só dizem que aquilo que é importante é ser feliz. Elas falam isso considerando que todas as pessoas concordam com ela acerca daquilo que
que é certo e que é errado. Hitler sentia alegria e felicidade em matar judeus, assim como muitos alemães nazistas também sentiam o mesmo. Se alguém dissesse para Hitler, o importante é que tu seja feliz. Hitler, isso é tudo que eu queria ouvir. Eu sou feliz matando os judeus, eu vou continuar matando os judeus. O conceito que Deus tem de alegria e de felicidade é que apenas aquilo que é correto, apenas aquilo que é certo, traz de fato felicidade e alegria e contentamento. É assim que nós buscamos a alegria das coisas eternas e experimentamos essa alegria, desistindo de tentar viver essa vida de acordo com os conceitos humanos e mundanos e passar a viver essa vida de acordo com os conceitos de Deus, de acordo com aquilo que Deus declara como a vida deve ser. É dessa forma que você vai buscar a alegria das coisas eternas, e é essa alegria que vai aliviar o teu coração dos sofrimentos e dificuldades da vida. Porque você vai sofrer, você vai chorar, você às vezes até vai desesperar da vida, como Paulo, lá em 2 Coríntios, capítulo 1, ele diz que eles sofreram tanto que eles chegaram a desesperar da vida, eles perderam a esperança de que eles continuariam vivos. Mas ainda assim aquela alegria, ela vai permanecer. Essa desesperança da vida, ela vem apenas por 1 ou 2 momentos, mas logo depois ela desaparece e a alegria continua. Mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio aos sofrimentos. É dessa forma que nós vamos experimentar essa alegria, que essa alegria vai aliviar os nossos corações de tudo aquilo que nos traz preocupação. Tendo já de forma antecipada essa alegria que Deus nos propôs, o nosso mundo ele pode desmoronar ao nosso redor. Tudo aquilo que é importante para nós nessa vida pode desmoronar, pode acabar de uma hora para outra. Mas ainda assim a nossa fé e a nossa perseverança não serão abalados. Mil cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. A tua fé não será enfraquecida, a tua fé não será destruída. A tua esperança não será consumida. A tua perseverança não vai desaparecer. Busque a Deus na sua palavra e através da oração. Busque a Deus na sua palavra e através da oração. Chore se for necessário diante de Deus. A Bíblia diz que nós devemos lançar sobre Deus, sobre Jesus, todas aquelas coisas que nos causam preocupação, que nos causam desânimo, que nos causam tristeza, que nos causam sofrimento, que nos preocupam. Busque a Deus na sua palavra e na oração. E então, pelo poder do Espírito Santo, viva nesse mundo com a alegria que sofrimento algum pode desfazer. E vocês podem até pensar que, ao estar falando essas palavras,
que eu seja um expert nessas coisas e que em que eu não deixe nada me abalar. Na verdade, eu estou sendo, se vocês estão sendo repreendidos de forma amorosa por Deus por essa palavra, eu estou sendo tão repreendido quanto vocês. Mas o Espírito Santo, ele determinou essas palavras para nós essa noite, não apenas como repreensão para cada um de nós, mas também como consolação para cada um de nós. Basta que nós demos atenção à repreensão, então nós seremos consolados. O consolo está logo ali adiante, basta que a gente atenda à repreensão. Basta que a gente reconheça o erro, reconheça o pecado, reconheça as coisas erradas que nós estamos fazendo. E logo adiante já está a consolação do Espírito. A nossa alegria, ela está em Jesus. Então, corramos com perseverança em direção a Jesus. Abandonemos o pecado e corramos com perseverança em direção a Jesus. Amém.